Primeiramente, aí, por uma questão de probabilidade, boa tarde. Boa tarde. Sou o professor David, sou professor da rede pública, né? E eu estou aqui basicamente porque eu tinha uma dívida com o professor Eduardo e eu queria pagar usando os meus R$9,57 de hora aula, mas com esses 2,5 de aumento aí, ele falou, não, esquece, você vai ter que falar. Então eu vou tentar discutir aqui um dos clássicos, né, acho que da geografia. E ao falar do livro do professor Aziz, ele basicamente é um dos livros que mais costumam cair nos concursos, né, acho que na maioria dos editais. É o livro que aparece com maior frequência, junto com o livro do professor Jurandir Rossi, que é o Geografia do Brasil. E o livro também, ele não só para concurso, né, mas também nós, professores da educação básica, costumamos trabalhar também em sala de aula, né, para os nossos alunos lá do ensino fundamental, ensino médio. Então ele não é só voltado somente para a questão acadêmica, você estudar lá para passar no concurso, mas também é uma obra de reflexão, né? E também ele aparece nos livros didáticos, né? É um livro em si, que ele apresenta 9 capítulos, só que não são capítulos sequenciais, de certa forma. É um resumo do trabalho do professor Aziz, dos anos 60, né? Então é uma série de publicação de artigos, né? Então é um resumão desses artigos concentrado no livro. Então dos anos 60 até acho que no ano 2000 mais ou menos, onde está concentrado esses artigos do professor Aziz, em que ele vai fazer um relato das paisagens, né, dessas potencialidades, destacando esses elementos aqui, ó. A questão morfoclimática, né, a questão relacionada à forma. Então, esses itens aqui, ele é o que ele vai basicamente falar desde os anos 60 até aí, o ano 2000, neste livro. A minha proposta aqui, pessoal, não é ficar detalhando um livro, né? Isso que ficaria muito redundante eu chegar aqui e falar assim, olha, ele está falando do Nordeste, ao Nordeste, você tem a Caatinga e chove pouco. Então ficaria meio que cansativo, né? Ficar repetindo coisas que basicamente vocês trabalham em sala de aula, vocês alunos tiveram isso no ensino médio. Então a ideia é focar o quê? O estilo, a forma da escrita do professor Aziz, né? E é uma forma diferente, né? É uma forma poética. O Aziz, ele tem uma forma única, exclusiva de relatar a dinâmica da paisagem brasileira. E ao mesmo tempo que é um livro que ele traz essa poesia da paisagem, também é um livro que recebe muitas críticas. Críticas no sentido que o professor Aziz ele detalha muito a paisagem, ele não é muito objetivo nos conceitos. Então isso, de certa forma, para esses críticos, né, hoje com todo o aparato tecnológico é fácil criticar, né? Imagina lá, nos anos 40, 50, o professor simplesmente com um caderninho, a questão da observação e o relato, né? E essa base única do professor vem dos franceses, né? Então ele vai fazer uma referência aos teóricos franceses, entre eles ao Pierre Monbeck, que é onde ele se inspira, né? E além do Pierre Monbeck, ele vai citar o Pierre de Fontaine e o Jean Tricart. O Tricart é basicamente o autor que ele mais cita, né, no sentido do estudo da paisagem, questão das linhas de pedras que eu vou falar para vocês. E o professor Aziz, né, um trecho da obra dele, do livro O que é Ser Geógrafo, ele falou esse motivo, essa essência que inspira ele a descrever a paisagem. E ele fala o seguinte: o professor Monbeck, meu grande inspirador, tem inclusive um trabalho sobre ele, era muito bom observador. Foi no começo da vida de geógrafo, ler e interpretar a paisagem, ter a noção de sequências de cenários de um determinado espaço passou a ser uma constante da minha vida. Então, diante desse embasamento dos teóricos, dos pesquisadores franceses, vai ser o estilo da escrita do professor Aziz.
Então, para início de conversa, existem alguns termos que são os termos transversais, os termos que vão aparecer constantemente na obra, né? É a partir desses termos, né, desses conceitos, que vai estruturar a forma de pensar e a forma de escrever a paisagem do professor Aziz. Então aqui, ele fala em área core, ou área nuclear, né, que se refere à questão do total, né, de uma área, de uma paisagem mais homogênea. Então, por exemplo, a área core do Nordeste, a Caatinga, por exemplo. Tá? Só que a área core do Centro-Oeste, os Cerrados. Então, essa expressão é muito comum ao longo da obra do professor Aziz. Né? Então, é um conceito que não se refere somente a um tipo, né, mas ele leva em consideração também uma certa homogeneidade dentro de um determinado domínio morfoclimático. Por exemplo, você tem o Cerrado, né, você tem algumas características dentro do Cerrado, que ele vai falar em cerradões, campestres. Então você tem a área homogênea e uma leve variação da característica fitogeográfica, da característica do bioma. Né? Uma outra expressão comum na obra do professor, quando ele fala dos relictos, né? Esses relictos, ele se refere ao tipo de vegetação, a caatinga, ao relicto da caatinga, né? O relicto do cerrado, ao relicto da Mata Atlântica. Mas, outro conceito também importante, além dos relictos, são os enclaves, né? Que é um tipo de vegetação que, em outras palavras, não tem nada a ver com a sua origem do lugar, mas está lá. Como, por exemplo, você tem uma região da Caatinga, você tem um cerrado lá, uma pequena porção do cerrado inserido nessa região. Então, ele vai falar que é um enclave, né? Um tipo de vegetação que está num lugar que não corresponde à sua originalidade. Né? Isso também eu vou detalhar mais para frente. Mas a base da sustentação do discurso, da fala do professor, é a partir da teoria dos redutos e refúgios. Em outras palavras, isso significa que, em um dado momento, né, houve o quê? A expansão, a multiplicação e também a extinção de algumas espécies vegetais e a migração de algumas espécies de animais. Então, a teoria dos refúgios e redutos vai explicar justamente essa questão da multiplicação ao longo das eras geológicas, né, a extinção dessas florestas e como ela vai se transformando ao longo aí, do tempo, que é o conceito do tempo geológico, que é o quaternário. Né? Então é importante a gente recordar o que significa, né? Qual foi a principal característica deste período da era geológica. Né? Então aqui é um período em que houve as grandes flutuações climáticas, né? O período de glaciação, e você tem aí o período do abaixamento do nível dos oceanos e a grande força das massas frias. Né? E um outro conceito são as linhas de pedra, né? As stone lines, que, segundo o professor Aziz, essas linhas de pedra, mais os enclaves, foi a base da construção deste conceito da teoria, essa teoria, em outras palavras. Estou falando muito rápido, gente? É que eu falei, mas eu tenho permissividade. Tá, eu tenho laudo também. Bom, então, só para a gente sintetizar aqui, a base dessa teoria vai ser a observação do professor junto com os pesquisadores franceses, principalmente o Tricard, né, e o enclave. Vamos lá. Olha só, esses conceitos, né, que vai permear, que são os conceitos transversais dessa obra aqui, vai ser o quê? E agora? Eu olho a paisagem, que é uma estrutura da paisagem, qual que é essa influência do mar, né? O que são essas linhas de pedra, que o professor tanto fala, eu não consigo entender, ele fala, vai detalhando, e agora? E agora, José? Vamos lá. Diante da paisagem, né, as linhas de pedras são esse conjunto que é encontrado no barranco, numa superfície,
que indica o quê? Uma característica do clima do passado. Uma característica mais seca, né? E o enclave, por exemplo, nós temos uma área de região montanhosa, úmida, e você tem aqui uma espécie de xerófita de clima quente. Então o professor Pissarro falou, mas espera aí, nós temos isso aqui. E isso aqui, o que fez essa espécie de clima quente está numa área de mares de morro. Então, ao longo da sua pesquisa, junto com o Tricard, ele chegou à seguinte conclusão. Aqui, o Quaternário do Pleistoceno, cerca de 1,8 milhões de anos, foi o período em que houve a diminuição do oceano em cerca de 100 metros, a expansão das calotas polares e o avanço das massas de ar polar, gerando o quê? Um clima árido e frio, no qual houve a expansão da caatinga e depois a retração. Tá. E eu não sei se vai ser possível ouvir, porque nós no começo aqui tivemos um problema de áudio. Um curta, que ele é dinâmico, esse curta, ele vai mostrar alguns desenhos dessa teoria dos refúgios e dos redutos do professor Absaber. Eu espero que a acústica aqui ajude. Agora, imagens. O que uma floresta tem a ver com é fácil. O som da dança do vento das árvores é igual ao ritmo das ondas do mar. Tem poesia, mas a resposta certa, 7 associações abstratas estão entre as principais fontes das maiores descobertas científicas. Um grande cientista tem sempre uma dúvida no olhar. Esse era o olhar do menino Assis, quando andava a cavalo na roça. E as montanhas existem. Como aquelas pedras foram parar ali? Sua cabeça ia lá nas alturas, mas o trote o colocava bem perto do chão. O seu amor pelo chão do Brasil que o fez estudar geografia. Cada pedacinho de nosso é capaz de contar uma história milenar e ajudar a esclarecer grandes dúvidas da humanidade. Assis enxergava o mundo como uma grande enciclopédia e buscava entender as paisagens e como surgiram. Acreditava que precisávamos conhecer o lugar onde vivemos para nos encontrarmos no mundo, na vida. A natureza sempre nos deu pistas ou condições de como deveríamos viver. Foi o olhar poético e atento de Assis sobre a natureza e a paisagem que nos mostrou as linhas que formam o nosso país. Ele estudou a história das rochas e do solo, a paisagem e suas transformações com o tempo. Estudou topografia geral do país, que envolve partes altas, montanhas e planaltos, rebaixamentos e planícies. Toda a nossa diversidade natural, tudo dependia da ação do tempo e dos movimentos do vento e da água. Isso faz com que a vida seja diversificada e rica em todos os lugares em que a natureza e o homem vivem em harmonia. Porque a ação do homem também altera e modifica a paisagem e as condições da vida. E para responder a nossa pergunta, o mar e a floresta têm há milhares e milhares de anos, o nível do mar desceu a 100 metros do seu nível normal. O clima ficou mais frio e seco, abrindo espaço para a caatinga. As florestas recuaram para os pontos mais úmidos e isso possibilitou a preservação da vida. A esses locais isolados deu-se o nome de reduto ou refúgios. Deles, a biodiversidade tropical se preservou e evoluiu. A mesma espécie teria ficado dividida em vários refúgios,
separados por barreiras ecológicas. A caatinga é uma delas, e com o tempo, novas espécies surgiram. Esta seria uma das explicações para a enorme biodiversidade da fauna e da flora brasileira. Nas eras de mudanças climáticas radicais, a vegetação tropical se refugiava em locais isolados. Quando as condições climáticas voltaram a ser as mesmas, as barreiras ecológicas desapareceram e as matas originais retomaram o território permitido. As espécies, separadas por longos períodos, voltaram a conviver e havia agora muitas espécies novas. O professor Aziz Al-Saber foi um dos primeiros ambientalistas militantes no Brasil. Ele entendia que a vegetação e a biodiversidade brasileiras deviam ser preservadas para o bem da nossa própria espécie. Ele recebeu o Prêmio Unesco para a Ciência e Meio Ambiente. Ele propôs a implantação de grandes reservas de biodiversidade no território brasileiro e criou planos de recuperação avançados que levam em conta que cada área precisa de um tipo diferente de reflorestamento. O legado de Aziz Al-Saber nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Bom, então o professor Aziz, né, essa toda a pesquisa, né, ele tinha um diferencial que também ele era um professor extremamente humilde, que é uma coisa muito difícil dentro do campo da ciência, né, e de uma grande simplicidade em sua forma de tratar a comunidade em geral. Né? Então ele vai começar a discutir o conceito de paisagem. Né? Então, para o professor Aziz, a paisagem é o resultado da combinação dos processos antigos e modernos, que vai dar uma determinada forma na estrutura do tempo, sempre levando em consideração essa parte do tempo geológico. Diante disso, o resultado dessa combinação, ele vai falar em herança. Então, para o professor, paisagem é a herança dos processos biológicos e dos processos de suas formas, do relevo, e que ao mesmo tempo possibilitam o quê? O uso coletivo dos povos ao longo da história. Tá? Em outras palavras, é uma herança natural, né? Então esse período do quaternário até o momento atual vai gerar essa herança tanto natural, que vai possibilitar os povos utilizarem esses aspectos naturais da paisagem. Então, assim, o professor ele tem essa forma poética de falar, de relatar as paisagens, onde ele recebe um pouco da sua crítica, né? E essa herança, né, no caso dos estudos do professor, é o que ele vai chamar de potencialidade, né? E essas potencialidades ele vai trabalhar de uma sutileza tão incrível, né? Como por exemplo, quando ele vai se referir a essa imagem, ele vai falar nas terras baixas florestadas equatoriais. Então ele não fala floresta amazônica, ele vai recitando a paisagem, né? Esse que é o diferencial do professor. Ao mesmo tempo que ele fala que essa paisagem corresponde às depressões intermontanas, interplanáuticas do semiárido no Nordeste. Essa outra aqui, ele vai usar o conceito, olha, aqui nós temos os chapadões centrais recobertos por cerrados, cerradões, campestres e ao longo dos seus vales penetrados por florestas de galeria. Então olha só a habilidade, né? Eu creio que hoje dificilmente nós não temos profissionais com essa delicadeza de relatar a paisagem, né? É uma coisa mais, é o cerrado, ponto. É a caatinga, ponto. Então é uma coisa muito objetiva, muito sem amor, sem poesia. A paisagem tem muita poesia. Aqui, né, o domínio dos planaltos da Araucária. Né? E aqui, né, esse aqui vai usar da seguinte forma: olha, aqui nós temos o domínio das coxilhas subtropicais do Rio Grande do Sul e suas pradarias mistas. Aqui nós temos o domínio dos mares morros florestados.
Então tudo isso para o professor Aziz é o resultado e a combinação desses fatores aqui. Então, cada momento que ele vai relatar, né, ele vai explicar essa dinâmica e ao mesmo tempo ele vai detalhar cada um desses daqui. Que lógico que não vai dar tempo de ficar aqui o sábado, sendo o último, falando cada uma dessas especificidades, né, dessas características. Então, a minha ideia aqui é trazer mais essa abordagem mais geral. Né? Então, ele vai detalhar o relevo, ele vai falar do tipo de solo, da vegetação e das questões relacionadas aí ao clima. Aí a combinação e a relação vai dar essa característica aqui, ó. Tranquilos? A imperatividade, desculpa. Então ele dá essa prioridade, né? Então ele vai discutir em duas perspectivas. Então ele é altamente descritivo e ao mesmo tempo ele vai apresentar também uma crítica. Tá? Ele não é aquele profissional que somente vai falar, olha, aqui nós temos a planície, a depressão, né, recoberta por cerrados, cerradores. Não, ele também vai apresentar algumas críticas, né, em relação à própria ciência, como a ciência faz o estudo, e também a crítica em relação ao processo de urbanização, ao processo de formação de cidades. Então ele também tem essa preocupação nessa questão mais social também que ele aborda aqui no livro. Então ele começa a descrever, ele começa detalhando a paisagem, como eu falei, dessa forma mais poética, porque quando se fala em geografia física, né, o pessoal já faz, geografia física, nossa, coisa, esses conceitos, esses termos, mas o professor Aziz ele tem um carinho especial, né, em tratar esse assunto que de certa forma, muitos, né, ao longo da graduação costuma virar a cara, né? E o Aziz, pena que não tem mais profissionais como o Aziz, que tem essa delicadeza em explicar essa parte. Aí. Então, no livro, ele vai descrever, mas também ele vai apresentar algumas imagens, relatando, né, não sei se está muito bom aqui, dos cerrados. Então essas imagens são comuns no livro do professor. Então ele vai detalhando também, só que geralmente são fotos preto e branco e alguns desenhos. Tá? Lembrando que a época que foi produzido o livro, né, era o recurso, a tecnologia que ele tinha, não só de descrever, mas também de mostrar uma linguagem visual. Aí. Eu não sei se vai ser possível, eu trouxe uma fala do professor que ele vai explicar um pouquinho das linhas de pedra. Vamos ver se vai. Um ano depois de explicar qual, eu tive a felicidade de o professor Haroldo me chamar e dizer assim, você vai entendendo explicar para ele conhecer um pouco de São Paulo, porque ele só conheceu certas áreas do Rio e São Paulo, da Bahia, então ele quer conhecer um pouco do Peru. Você vai junto com o professor, o caminho, e aí, perto do Caixa para lugar preto, aqui entre São Paulo e Jundiaí, eu vi a linhazinha de pedra embaixo do sol dele. O professor ficar lá na excursão do Itaquera, vocês pediram para parar para ver o barranco. E agora eu vou pedir o senhor parar comigo para ver a linha de pedras que também existe aqui. E aí ele chegou para mim, olhou bem, ele falava calmo, e era extremamente crítico. Mas, Aziz, você conhece o Nordeste e sabe que lá no meio do setor tem malhada de pedras, e a Caatinga Agostina consegue, através das raízes das plantas, entrar por entre as pedras e buscar água lá embaixo. Então, esses sons tenebrosos daqui, aparecidos através da linha de pedra do barranco, eles representam uma paisagem do passado, do nascimento e totalmente diferente que apareciam pedregais em forma de chão de pedra.
Então, aqui ele vai falar também em paisagem, né? Não vai dar para detalhar isso, mas ele vai falar em paisagem azonal e zonal. Em outras palavras, as paisagens, né, que ocupam mais ou menos uma mesma faixa latitudinal, né? Então você tem alguns tipos de domínios que tem essa característica mais latitudinal, que é o caso da Amazônia, por exemplo. E o caso dos mares de morro, eu inverti aqui. Aqui, a zonal corresponde aos tipos de domínio que ocupam mais ou menos a mesma faixa latitudinal, e a zonal, as paisagens que ocupam várias latitudes, tá? Em outras palavras. Então ele vai falar principalmente do alto solo, né, os solos mais desenvolvidos, né, e do litossolo, dentro dessa escala aí dos solos mais rasos. Né? E tirando essa característica, né, dos solos, né, um outro fator importante que o professor destaca é o seguinte: tudo isso aqui, ele vai descrever exatamente aquilo que eu havia comentado com vocês, essas potencialidades aqui. Então, ele vai apresentar não só os detalhes, mas também os contrastes entre os contrastes naturais, né? E esses contrastes naturais, ele vai usar um outro conceito chamado paisagem de exceção. Depois eu vou apresentar para vocês o que é essa paisagem de exceção. Tem um grande domínio e você tem um tipo de anomalia da paisagem, seja do tipo de vegetação, seja da estrutura geomorfológica. Então ele vai chamar isso de paisagem de exceção. E lembrando que sempre é o fator descrição, né? Então ao longo que ele vai abordando, né? E mostrando esses contrastes. Além dessas grandes potencialidades, o professor vai falar que também essas potencialidades têm o seu subconjunto. Você tem o todo, por exemplo, o cerrado, e você tem o subconjunto do cerrado, né? Que são os campestres, serradores, né? E assim os outros tipos de domínio, né? Que ele vai falar também que a combinação desses domínios e essa combinação mais uma outra combinação, nesse meio termo, tem o que ele chama de faixa de contato e transição, que no caso seria, por exemplo, o Pantanal Mato Grossense, né, a Mata dos Cocais. E nada melhor do que falar de faixa de transição do que ouvir as palavras do professor, né? Então, não sei se vai ser possível. Não vai ser possível. Tenta colocar o microfone ali. Tá desligado. Não, tá desligado. Não tá. Então, Mas o meu microfone tá funcionando? O som inteiro tá desligado. gente, infelizmente eu vou ficar devendo aí a fala, né? Como ele vai detalhando a forma aí do Pantanal, né? A questão das planícies. Aqui no livro, essa imagem é conhecida por vocês. Aqui da esquerda, né, o que aparece no livro, e da direita geralmente o que aparece nos livros de geografia, os livros didáticos, as apostilas, como que é essa espacialidade aí dos domínios morfoclimáticos, né? E observa isso, né? Sei que a preocupação de vocês aqui nada mais é do que um concurso, certo? E como isso aparece no concurso? No ano de 2007, quando a prova foi feita pela Fundação Carlos Chagas, né, teve uma questão em relação ao conceito de área core, ou região nuclear, né? Então, ele é uma questão razoavelmente aí que exige um domínio conceitual, né?
Porque no nível, por exemplo, do ensino médio, a gente fala assim, olha, tal vestibular ele é mais conceitual, ó, tal exame ele é mais interpretativo. No caso, para a seleção de professores, as questões são conceituais, tá? Na maioria. Então aqui é uma questão que diz o seguinte: o estudo das potencialidades paisagísticas, dos domínios morfoclimáticos e fitogeográficos do território brasileiro, o geógrafo Aziz Absaber utiliza o conceito de área qual que se refere. Aí tem lá a alternativa A, falando que a área nuclear ou principal de cada domínio em que as condições fisiogeográficas e biogeográficas formam uma área em que apresenta relativa homogeneidade como um ecossistema predominante, porém não único. Você tem aí uma totalidade, porém você tem uma relativa uma relativa, como posso falar, você tem uma pequena variação da paisagem. Aí a B fala, a área nuclear de cada domínio, com extensão e arranjo espacial variáveis, que reúne as principais condições fisiográficas e biogeográficas e favorece a formação de um único ecossistema. No fim dessa alternativa, aqui você já está generalizando, é um único sistema. Então eu já poderia eliminar essa alternativa aí. E a C fala de áreas de transição, tá? Que não tem certeza, né? A D, aqui áreas de solos mais férteis, então não leva em consideração o centro-oeste, por exemplo. E a E, a área nuclear do domínio morfoclimático, que corresponde à área de clima mais úmido e os climas mais secos. Então, a resposta esperada seria essa aqui, tá? O conceito. Então, lembra no começo dos slides, talvez, eu sei que a Fundação Getúlio Vargas que faz esse ano, né? Eu sei que em 2007 e 2012 o concurso era pela Fundação Carlos Chagas. E depois eu vou mostrar outras questões para vocês terem a noção de como a obra ela aparece. Tá? Geralmente é uma abordagem mais geral, tá? Para você identificar o conceito ou o domínio. E nas palavras do Aziz, vamos ver se vai ser possível. Houve uma época em que o mar estava bem mais baixo, os mares e a corrente fria ia bem para o norte e a semiaridez era relativamente forte na zona costeira, apesar de que deve ter existido redutos de matas aqui e ali e acolá. Eu botei tudo isso com o professor Rosolino, ele dizia assim, se você tiver certo, veja bem, reduto aqui, reduto lá. Aqui deu uma evolução, lá outra evolução na parte da fauna, é evidente que essa fauna se refugiou nos seus redutos. E por isso houve uma diferenciação biológica das diversas faunas que estiveram em pontos onde sobraram ilhas de pequenos metros ou grandes de floresta, em face de que a evolução biológica dos últimos 10, 12 anos se fez em função daquilo que estava encarcerado em cada um dos seus redutos. Você criou aí uma teoria dos refúgios de animais, né? E dentro das áreas de redutos florestais. E valeu para eu dizer também, escrever também depois do tempo eu posto à prova minhas ideias para ele. Eu escrevi então as cartinhas foram mais extensas no período de Visconde 4 do Visconde superior, e enquanto as cartinhas se estendiam, as florestas se reduziam. E é por isso que se encontra redutos de cactos aqui, perto da primeira região que eu estudei, que é a região de Salto, né? E tem campos de dúvidas, e no meio delas tem cactos, mandacarus e xixi. E também tive a sorte de fazer uma excursão tardia há pouco tempo até essa região que marcou minha vida. Foi a primeira excursão que eu fiz no curso técnico, mas ele estava mais interessado em mostrar a compartimentação. E eu fui de atenção uma chácara de uma pessoa do Japão, e no meio de muitos anos
então encontrei um caseiro que era do Nordeste. Eu disse, olha, eu conheço do Nordeste o Mandacaru, Chique, está por baixo da floresta. Portanto, a floresta chegou depois, então, formou esses de cartaz. Mas se o senhor conhece alguma árvore que seja do Nordeste, perto dos Mandacarus e Chique, vai ter arbustiva e agora. Como não? E botou 4, 5, 6 árvores, tudo não são daqui. Se as não são daqui, não vai ser floresta não. São árvores daqui. Então a gente reforçou a teoria dos redutos e do reduto. E eu cheguei, afinal, à conclusão de que, primeiro, houve essa expansão das caatingas em lugares mais especiais, sobretudo entre uma montanha e outra, na Serra do Jardim, ali, teve um lajedo seccionado por uma série de cabeluras horizontais. No cruzamento do lajedo tem um tipo de detritos mais grosseiros, mais finos, e aí desenvolve-se até hoje os cactos, os projetos. E depois, no entorno desses lajedos, tem mandacarus altos no meio da floresta. E a floresta do Então, depois desse relato, uma das abordagens, né, é que o professor faz uma comparação entre 3 domínios, né, então ele começa uma discussão apresentando esses 3 domínios de uma forma comparada, tá? E ao mesmo tempo descrevendo elas. Então ele vai falar das semelhanças em termos de localização, né, e a variação da altitude, tá? Então essas são as semelhanças entre esses 3 domínios, tá? Que é a questão da localização na região intertropical e a variação dentro de 300 a 900 metros de altitude. Então, a partir dessas coincidências, né, ele vai relatar as características do clima, dos tipos de solo e também da rede hidrográfica, tá, os aspectos físicos. Quais são esses aspectos físicos? Tá? Então ele vai detalhando aqui, essa parte aqui, a característica do relevo e detalhando o clima. Então aqui eu só coloquei as palavras centrais, porque é uma questão que a gente trabalha lá com os nossos alunos no ensino fundamental e ensino médio, a característica dos climas. Então, ficaria meio que redundante ficar repetindo essas coisas que faz parte do nosso cotidiano, né, enquanto professor. E aqui, né, também das depressões interplanáuticas, né, falando das características do clima. E o terceiro, né, que corresponde aqui ao centro-oeste do Brasil, falando também do regime e das estações que são bem definidas, as 2 estações. Né? Então, basicamente, a discussão dessa análise comparativa vai se dar nesses 3 domínios e ele vai detalhar daquela forma, como eu já falei, mais poética, lá nos seus mínimos detalhes. E ele vai relatar essas ilhas de vegetação exótica, né, dentro da área core, por exemplo, na realidade são os enclaves, né, então eu ia falar, por exemplo, das araucárias em São José, por exemplo, aqui em São Paulo, né, você tem uma área de domínio de mares de pontos florestados, você tem lá a araucária, no interior de São Paulo você tem cerrados, né, então ele vai falando da paisagem de exceção, né, então aqui entra o conceito de paisagem de exceção que ele utiliza constantemente. E ele destaca a importância dessa área aqui para os estudos e a compreensão dessas ilhas. Ele critica no sentido que há poucas pesquisas sobre esses enclaves, né? Então ele deixa bem claro que há uma necessidade de se investir mais nesse tipo de estudos, dessas paisagens de exceção. E aqui é uma fala dele que ele diz o seguinte: um fato importante e digno de maior consideração é que não se conhecem bons exemplos de relictos de caatinga no meio dos domínios do cerrado,
mas são muito frequentes relíquios de cerrados no meio dos domínios das caatingas. Então ele vai destacar justamente a importância dessa área para compreender essas anomalias, né, entre aspas, da paisagem aí. Outra questão que ele, ao abordar o cerrado, ele vai deixar 2 capítulos, né, destinados aqui na discussão do cerrado. Então ele faz análise comparativa, ele discute no primeiro momento sobre a questão dos cerrados, a sua preocupação, né, então ele vai deixar claro essa preocupação, ao mesmo tempo ele vai detalhando cada uma dessas características fitogeográficas e a preocupação no sentido dos impactos, né? Então ele vai falar aí da questão da expansão da fronteira agrícola, né? Ele vai diferenciar aí a savana africana, enquanto, por exemplo, aqui o cerrado, você tem uma característica mais homogênea, independente de qual área for, né? Ou seja, no centro-oeste, mesmo o cerrado lá no meio da Amazônia ou no meio da Caatinga, você tem uma mesma característica diferente da savana africana, que tem uma variação maior nas suas características fitogeográficas, né? Então ele vai falar da questão da ação antrópica, principalmente em relação aos cerradores, tá? Que é a área mais impactada dentro aqui da obra do professor Aziz. Tá? Aqui, esse aqui não tem no livro, tá, gente? Essa parte aqui eu coloquei simplesmente para mostrar na linguagem mais visual essa forma dele caracterizar esses itens aqui. Tudo bem? Aí, né, ele vai destacar também a importância dos morros residuais, esses morros, que vai mostrar aí de como que era a característica do cerrado no passado, né, até que momento houve a expansão da Caatinga. Então ele fala da importância, né, como eu falei, da paleobotânica para estudar essa história, a história geológica, o passado, né, o passado geológico da paisagem do centro-oeste. Então ele destaca aí essa importância, né, sempre a partir do quaternário, tá, que é a escala de tempo que ele utiliza aí para falar da paisagem, no caso aqui dos relevo residual, ele usa uma outra expressão, a morro testemunho, ele fala em morro testemunho também, sobre essa questão de você ter as provas do passado, né? Ele faz críticas, né? Então aqui a crítica que ele faz é que o cerrado consegue sobreviver num solo pobre, né? É como uma fênix que surge dos ecossistemas, mas não resiste o quê? A ação antrópica. Né? Então, essa também é a crítica, como eu falei, ele faz a descrição, ele começa descrevendo e na sequência ele apresenta a crítica, né? Ao dizer, além de conviver com alguns dos piores solos do Brasil intertropical, a vegetação dos cerrados conseguiu a façanha ecológica de resistir às queimadas, renascendo das cinzas como uma espécie de fênix dos ecossistemas brasileiros. Não resiste, porém, aos violentos artifícios tecnológicos inventados pelos homens ditos civilizados. E nisso, o concurso da Prefeitura de Suzano, feito pela Unesp em 2012, vai pegar um fragmento dessas intervenções do Cerrado. Então, geralmente as questões, seja a Unesp, Fundação Carlos Chagas, Getúlio Vargas, o estilo das questões é um pedaço do texto do livro e você identificar aí o conceito. Tá? Isso independente de qual é a empresa que faz a prova, geralmente é esse estilo, é essa característica, tá? E entre outras de associação que depois eu vou mostrar. Então aqui ele vai falar da questão da intervenção, né? E depois para você localizar qual é o domínio que sofreu esses impactos aqui. Tudo bem, gente? Aí não é novidade pra gente, né? Que aqui ele vai falar das plantas, do cultivo de arroz, só pela questão da soja, aí, que a gente toma só de aula, sempre a gente frisa, né? A soja, centro-oeste, soja. E essa é uma característica de como isso apareceu nesse concurso aí.
os mares de morros florestados, né, o professor Aziz, ele começa a fazer uma discussão do contraste geomorfológico e da dificuldade, da complexidade de estudar essa área. Porque diferente da Amazônia, você tem uma característica mais zonal, mais ou menos na mesma latitude, e você tem um tipo de relevo, uma estrutura geológica, uma geomorfologia comum. Né? Já os mares de morro, ele vai falar dessa questão das sub-áreas topográficas, né? Relatando. E o interessante é que quando ele fala disso aqui, ele vai citando cidades, não é uma coisa muito jogada assim. Então ele vai falando da cidadezinha, que ele foi lá no trabalho de campo e ele foi percebendo aí essa dificuldade. Então quando ele fala da complexidade, não só da variação geomorfológica, mas também das ações humanas, das ações antrópicas em relação a este domínio que ele relata que ao longo da história foi o mais impactado, o mais alterado aí. Então ele destaca aí o caráter azonal, porque é um tipo de vegetação que ocupa várias latitudes, né, da zona nordestina até chegando aí ao sul, e o caráter mais zonal da Amazônia. Então ele faz essa breve análise, né? Ele também vai lá na história falar da questão da chegada dos portugueses, como que era esse processo de ocupação, né? Novamente destacando a importância dos pesquisadores franceses, né? Que junto com ele possibilitou a ter uma visão mais detalhada da paisagem, né? Não somente no plano da descrição, mas também na questão da crítica, tá? E aqui ele vai falar que esse tipo de domínio o que vai dar a característica da Mata Atlântica somente isso aqui. Então ele vai falar que você não tem influência do clima. Então, mas por quê? Qual que é essa questão? O fato de estar na região litorânea, a ação das massas de ar e a característica do solo. O solo que sofreu o processo, ele fala que é na região que sofreu o maior processo de decomposição das rochas. É isso, o domínio que sofre o maior processo de decomposição, de temperismo, né? E você tem essa variação e que vai dar essa característica. Isso aqui, pessoal, eu só coloquei em palavras-chave, ou seja, ele tira o clima, ele considera o solo mais o relevo para a biodiversidade e a diversidade da Mata Atlântica. Isso, assim, objetivo. Só que na forma dele falar, olha só, gente, olha só a sutileza do professor. Ele começa assim, ó. A altura do estado de São Paulo, as matas atlânticas penetram por todos os planaltos interiores, com fortes irregularidades na depressão periférica central do território, onde ocorre um espaçado mosaico de cerrado, matas em faixas de calcários e terras roxas oriundas da decomposição de basaltos. Não são os climas tropicais que garantem a presença de florestas biodiversas, mas sim a riqueza de algumas grandes manchas de solos ricos e influências orográficas na Serra do Mar, rebordos do sul orientais e ocidentais da Mantiqueira e escarpas de coesas arenítico-basálticas do interior. Olha só, aqui ó, eu só peguei mais os conceitos, mas ao longo da obra dele, ele vai trabalhando nessa forma de relato, né, que ele considera somente essa questão do solo e do relevo para caracterizar o quê? Os mares de morros. E ele vai falar dos enclaves, a partir da teoria dos redutos, a presença de cerrados e araucária nesse domínio. Tudo bem? Aí, olha só. Né? E geralmente aí que entram os críticos, né? Falam, nossa, pra que tudo isso? Né? Acho que hoje, não sei, mas a forma de... Quando ele relata, a gente consegue imaginar se hoje, eu fico imaginando ele falando, a estrutura de pensamento dele, de relatar, a gente vai criando mentalmente essa forma de entender a paisagem. Né? E ele vai falar também, né, por que mares de morros, né? É a área de maior decomposição, né, das rochas cristalinas, né, devido à umidade do mar. Então isso, de certa forma, vai dar essa característica, né? Aí o processo de erosão
né, em movimentação. Aqui ele cita a questão dos problemas de deslizamento de terra, né, a falta de planejamento. Olha só, ele critica a falta de planejamento no processo de ocupação dessas regiões, né? E outra questão também é que diante disso vai dar essa característica aqui. Só que esse termo do professor, ele pegou do professor Pierre de Fontaine. Né? Então, junto com o professor Pierre de Fontaine, ele, analisando tudo isso, ele chegou a dando um aspecto de agitação marítima que é bem definida, a expressão mar de morro. Né? Então, ele utilizou o conceito lá dos pesquisadores franceses para dar essa explicação sobre esse tipo de domínio morfoclimático. Tranquilos? Uma melanização, desculpa, esse termo é bem... Ele começou onde tiver. Realmente a função mais característica dos trabalhos das depressões é a Não tá dando pra ouvir? essas regiões marcam mesmo uma organização e uma autonomia das suas equipes. Aqui, o som não tá... Mas seria interessante ouvir essa forma dele explicar esse processo da formação dos mares de morros. Né? Aí, aqui também, no concurso de 2007, da prefeitura, olha só, eles dão um textão, né, que é a citação, a um recorte de um fragmento, falando aqui da característica. Né? Então, geralmente eles dão um recorte, então geralmente eles têm... Geralmente são as palavras-chave, né? Quando ele fala mar de morro, então eles colocam lá entre um parênteses. E aqui vai falando... Um vídeo, ele ia falar mais ou menos isso aqui. Tá? O grau de aperfeiçoado dos processos de memorização conhecido. Então, diante disso, né, aí você tem as alternativas. Em outras palavras, ele está falando dos mares de morros. Tá? E aí as opções, né, que já dá para eliminar aí, quando eu começo a falar aqui da alternativa E, aqui ele falou mares de morros, cerrados, araucária. Então as possíveis corretas dessa descrição seria a C ou a D, certo? Só que a D, ele vai falar, aqui problema ultimamente contornado graças à disponibilidade de recursos técnicos. Então, automaticamente, essa seria a resposta correta dessa questão aqui. Né? E outro domínio, né? Então, como eu falei, ele vai detalhando, ele vai citando cidades. Então, aqui eu estou falando de uma forma mais geral desses domínios. Aqui, ele vai falar daquela forma poética, a questão da alta biodiversidade, então ele vai relatando. Outra coisa que ele relata, isso aqui, né? Esse aqui também, da diversidade dos rios, da complexidade também, dos estudos iniciais, né? Das variações dentro do domínio amazônico. E outra questão, né, em que ele vai detalhando isso, aqui é uma citação, está falando dele. Trata-se de um gigantesco domínio de terras baixas, florestadas, disposto em um anfiteatro enclausurado entre grandes barreiras impostas pelas terras cisandinas e pelas bordas dos planaltos brasileiro e guianense. Então aqui tem um esquema, né? Esse esquema também não está no livro, mas a forma de estudo do professor Obsábio geralmente é a análise de transecto. Seja uma análise de sul para norte, de leste a oeste, então ele faz um recorte para fazer a análise da paisagem aqui. Aí que ele vai apresentando aí as características do domínio amazônico. Outra questão que ao relatar isso aqui, né, ele também apresenta as críticas, tá? Então, como eu falei, ele não é somente descritivo,
tá? Mas ele também apresenta as críticas. Outra questão, ele fala que o grande responsável aí é a pluviosidade, né? Eu tentei sintetizar em uma tabela, em que ele vai explicando, é como se fosse uma regionalização, tá? Das precipitações aí ao longo da floresta amazônica. Então você tem a floresta, só que você tem núcleos, tá? Variados de tipos de precipitação, da intensidade da precipitação. Tá? Então ele vai relatar essa dinâmica da precipitação, né? Aqui ele é uma citação da fala dele. Outra questão, da força das águas doces em relação às águas salinas, né? Da intensidade dos rios. E aqui ele destaca uma questão interessante. Como o conhecimento popular também ajuda na compreensão dos domínios morfoclimáticos. Então ele vai falar que os estudos, junto com a comunidade local, possibilitou a compreensão da dinâmica da largura, do volume dos rios, né? Os estudos hidrobioquímicos, por exemplo, aqui ao falar do Rio Branco, o Rio de Águas Pretas, né? O contrastado. Então, graças ao estudo, né, juntamente com a população local, possibilitou ele fazer esse estudo aqui, por exemplo, o Rio Branco, né, que é o Rio dos Peixes, né, e a planície desses rios possibilita o quê? A prática agrícola. Né? Então, ao observar essa vivência, ele também destaca essa importância do conhecimento popular. Ele também vai fazer uma abordagem sobre os igarapés, que é um tipo... Ele não vai falar que é um rio, não é um rio, tá? Ele vai falar que é um riacho. Qual que é a diferença entre o igarapé e o rio, segundo o professor Abissal? A estrutura, e o igarapé é o que vai possibilitar, ao longo da história, o caminho dos índios no interior do território amazônico, e que o igarapé você tem esse riacho e devido às copas a luminosidade não chega. Tá? Então o igarapé é esses pequenos riachos em que a luminosidade não chega na água e que ao longo do processo de ocupação, em que ele vai relatar de uma forma minuciosa, diferenciando aí o rio. Então assim, você percebe na forma dele relatar aqui um sentimento especial, tá? Ele meio que se empolga falando dos igarapés aqui do território amazônico, tá? Vamos ver se vai funcionar aqui. Aí ele está relatando a característica geomorfológica. Aí está falando dos riachos, em que a luminosidade não chega, que são os igarapés. Aí ele relatou um pouco essa empolgação, né? E ele destaca aqui em vermelho, né, a preocupação, né? E como eu falei, como ele gosta tanto de falar dos igarapés, ele também tem a preocupação. Então ele vai falar da rodovia, da construção da Transamazônica, algumas ferrovias, o impacto, a falta de planejamento, né? A questão dos poceiros também, interessante que ele relata isso, né? E aqui em relação aos igarapés, né, também ele destaca essa preocupação ao falar o seguinte, ó, na tentativa de redirecionar esse processo, sugerimos, entre tantas outras preocupações, uma simples medida: não aprovar a abertura de estradas e caminhos em interflúvios florestados
a fim de evitar a desperdiçação das cabeceiras do Igarapé. Aí, ao longo desse capítulo, né, ele vai apontar outras áreas também que precisam, né, de um olhar diferenciado, né, que necessita de um diagnóstico e uma visão de pensar e ter cuidado com essas áreas aqui. Né? Então ele vai detalhando, citando as cidades, né? Ele fala até de uma cidade chamada Fordlândia, na época do ciclo da borracha. Né? Então aqui ele vai detalhando a necessidade de ter um olhar diferenciado para essas áreas dentro do território amazônico. Então é interessante ele falar aqui das bacias hidrográficas, dos relevos, né, aqui, também das terras florestadas, né, as terras firmes, as terras de várzea, né, a questão também dos conflitos pelo uso da terra, que é outro fator que ele vai detalhar, e como eu falei, ele vai citando as cidades. Tá? Aqui eu só estou mostrando um aspecto mais geral. Ele vai citando e detalhando cada um desses agrupamentos e contextualizando aí com as cidades. Bom, aqui no último concurso da prefeitura, também pela Fundação Carlos Chagas, tem uma questão sobre a Amazônia, né? Só que aqui não somente a Amazônia, mas em relação também à Mata Atlântica. Então, a questão diz o seguinte: analisando os contrastes topográficos e geológicos existentes entre os dois principais domínios florestais biodiversos do Brasil, a Amazônia e o Brasil tropical atlântico, observa e afirma que no domínio amazônico, aí tem lá alternativa as rochas paleozoicas e cenozoicas, enquanto o tropical você tem as rochas cristalinas. Vamos deixar um parênteses aí. Aí vai falar que a grande complexidade topográfica na Amazônia. Ele fala de terras baixas. Então, automaticamente eu já eliminaria isso aqui. Ocorre em terrenos pré-cambrianos, mas ele fala em quaternário. É marcante a presença de relevo fortemente erodido, enquanto o domínio tropical atlântico ele é menos movimentado. Podem ser encontradas plataformas colonizadas na Amazônia. Então, essa é a resposta esperada. Tá? Esse concurso, né, as duas grandes obras foi o do professor Aziz e do Jurandir Ross, Geografia do Brasil, que acho que esse ano não tem no edital. Mas até os últimos concursos você tinha essas duas obras. Né? E do Jurandir Ross ele tem uma outra, desculpa a expressão, uma outra abordagem. Aqui falaram, né, que nas aulas do professor X esqueçam que o outro professor Y, não sei, falaram. Tem uma também que o professor Aziz, né, ele falou que uma vez estava em Uberlândia no congresso, e na época que o Milton Santos ainda era professor lá na Bahia, né? Então, ia lá o professor de geomorfologia apresentar, aí ele falava, aí o Milton Santos ele sempre fazia as mesmas perguntas para todos, era geomorfologia ou falar de geografia econômica, sempre era possibilismo ou determinismo, né? O que você estava falando, mas falar de geomorfologia, determinismo, possibilismo, né? E aí ele falou que depois quando a gente foi tomar um cafezinho, né? Pô, mas vamos lá, você já fez trabalho de campo? Né? Vamos lá conhecer um pouquinho. Né? Tem um relato dele em relação a essa questão, que foi a partir daí que o Milton Santos convidou, né, o Aziz e outros pensadores franceses para trabalhar em conjunto, e depois o professor Milton vem para cá e fica tudo aí na geografia.
São aquelas conversas de bastidores, sabe? Bom, outro, né, aqui, como eu falei, eu não vou ficar detalhando, as caatingas. Ele vai falar que a caatinga é aquilo que está entre uma chapada e entre outra chapada é a caatinga. Então aquilo que está localizado entre uma chapada e outra chapada é a caatinga. Então ele vai explicar assim, mas peraí, a gente está num país tropical, mas o que faz essa região ser semiárida? Né? A gente tem um país aí e numa região intertropical, então ele vai explicar a questão da ação das massas de ar, a questão do relevo, que faz dessa região ela ser mais seca em relação às outras. Né? Então ele vai explicar esse déficit, né? Ele vai fazer uma análise comparativa, então ao longo da obra ele vai fazer análise comparativa entre esses domínios, e também ele vai falar da questão da drenagem dos rios, que diferente do resto do mundo, das regiões semiáridas do mundo, os rios do Nordeste ele tem como destino o oceano. Já no resto do mundo, as regiões semiáridas, os rios têm um sentido mais para as regiões mais baixas. Então ele deixa bem claro essa questão da diferença. Então assim, ele vai detalhando, citando cidades, cidadezinhas, e ele faz uma crítica também a alguns conceitos no caso aqui de um trabalho da Sudem, da década de 70, e ele propôs uma certa mudança, porque esses conceitos desse pesquisador americano, ele falou que poderia confundir com as regiões áridas, desérticas. Então ele vai propor uma outra forma de repensar as regiões do semiárido, não desses conceitos do inglês. Né? Então aqui como seria, como se fosse sair do litoral indo para o interior, assim, tá? Fazendo um transecto em termos de umidades e características. Então essa é uma das críticas que ele faz, né, sobre esses trabalhos do governo. Outra questão aqui que ele cita bastante, um pensador chamado, é um francês também, é o Jean Dash, sobre essa questão. Aqui ele também destaca que, dado momento, os mares de morros foram icebergs, né? Então você teve aí um dado momento da era geológica, que ele fala aqui, disso decorre a certeza de que muitos pães de açúcar, no entremeio dos mares de morros florestados ou em maciços, já foram icebergs. Em períodos de clima seco, e que em icebergs poderiam tornar-se pães de açúcar, depois das mudanças climáticas radicais na direção de climas úmidos. Aqui no vídeo, como ficou, o áudio não ficou legal, ele vai falar de um período de glaciação chamado Wisconsin, que é entre 25 mil a 18 mil anos, o período da última glaciação. Aqui ele vai descrever, eu tentei colocar as palavras-chave, né? Então ele vai falar da vida, ao cotidiano da população, como o clima, né? No caso o clima mais seco, vai dificultar isso aqui. Dificultando isso aqui, você vai gerar isso aqui. Isso é basicamente o que a gente costuma trabalhar na escola, né? Explicar esse processo. Então, eu tentei sintetizar aqui essa leitura do professor sobre a questão semiárido, que ele aponta que é a região mais povoada, né, a região semiárida mais povoada do planeta é a região Nordeste. Ele, não sei se vai dar para ouvir. Não dá? Não. Infelizmente, vou ficar devendo. E ao final desse capítulo, ele ainda vai falar da questão dos grupos indígenas, que com a chegada dos portugueses teve conflitos, né, de algumas áreas, como os brejos, da agricultura, né, aí ele vai lá na história, né, então ele vai detalhando, né, aí ele critica o governo aqui, né, a questão da construção dos açudes, né, poder investir mais nos açudes, cisternas, e ele vai falando tudo isso. Então assim, o capítulo
né? Eu acho que é um dos capítulos, pessoal, que ele demonstra uma preocupação social mais intensa, acho que de todos. Aqui é a questão quando ele fala do Nordeste. Tá? E aqui da Prefeitura de Campinas, olha só, vamos usar a parte prática aqui. 2012, então eles deram um texto, geralmente é um texto, né? Aí geralmente tem questões do tipo, questão 27, 28, a partir do texto, a partir do mapa, questão 27, 28, e aqui a questão da baixa fertilidade, né? Falando aqui dos solos pobres, ácidos, né? E na segunda ele vai falar da questão das matas secas, então dos solos rasos. Então você tem essa opção aqui. Tá? Essa empresa eu não conheço, não sei se ela é de Campinas, não sei se alguém conhece aqui, mas eu sei que ela fez um concurso aí da Prefeitura de Campinas de 2010. Tá? E o concurso de 2007, aqui da Prefeitura de São Paulo, eles pegaram uma imagem, né, do caso aí da Caatinga e alguns enclaves de cerrado para você contextualizar. Então, também eles costumam, além de pegar os fragmentos, né, como eu falei, é comum, seja como for a empresa, o Unesp, Fundação Carlos Chagas, Getúlio Vargas, eles podem também, ou do livro ou uma fotografia, tá? Que não tem a ver com o livro e falar das características. Né? Então, aqui na questão, eles só, aqui ó, cerrado, então ele vai falar toda uma característica e no final a característica do cerrado. Aqui ó, alteração superficial das rochas, depressões, né, ó, que vai caracterizar aqui ó, os campos de Selbergs, né, o domínio da Caatinga. Aqui também ó, a alteração superficial das rochas, né, das depressões, aí chega no final, ó, o que ele fala? Aqui também a predominância de solos pobres, presença de floresta de galeria, matas cindiais, perene, rio perene, o predomínio é de rio perene. Aqui a predominância de solos pobres, sem nutrientes, pedregosos, solos rasos, geralmente são os litossolos, né? Então esse é um tipo de pergunta que eles podem pegar uma foto do livro ou uma imagem qualquer para você contextualizar. E estou quase acabando, tá, gente? Um pouquinho mais aqui sobre os produtos, araucárias, padarias. O professor ele vai destacar aí que é um tipo de domínio que não está na região intertropical. Né? Então você tem um tipo de vegetação extratropical, tá? Que está abaixo do trópico de Capricórnio. E ele vai relatar a paisagem, as características dos subgrupos, araucárias, subbosques, mosaicos, né? De bosquetes, pinhais. E aqui uma forma dele relatar, tá? Que ele diz o seguinte, ó, um domínio de natureza extratropical, o mato é baixo, relativamente descontínuo, com pinhais altos, esguios, imponentes, é um tanto exótico e homogêneos em face da biodiversidade marcante dos subbosques regionais. De vez em quando, de permeio altamente acho que eu errei, altamente predomina na região de araucárias, surgem pequenos mosaicos de campos entremeados. Então aqui é aquela sutileza dele, tá? Para relatar essa característica aqui. Tá? Então ele vai lá atrás do Quaternário, falando que antes essa região apresentava essas características. Né? Então ele faz uma análise detalhada. Né? Ele vai falar também da sua forma de estudo. Por exemplo, falando do Paraná, Santa Catarina, que ele estuda transecto, então ele faz um recorte. Então esse recorte ele fez de leste a oeste, e ele vai apontar a maior dificuldade dele, que é a questão do Rio Grande do Sul, que eu não coloquei aqui, mas ele, além de fazer o transecto sul-norte, ele também faz a análise
leste-oeste. Então ele vai detalhando o tipo de rocha, o solo, né? Então ele vai citando as cidades, né? Ele vai falar dos planaltos lá do Paraná, do primeiro, do segundo e do terceiro planalto, citando a bacia do Paraná. Ele vai falar das paisagens de exceção, né? Ele vai falar também da importância da vegetação localizada no estudo, aqui lá no Rio Grande do Sul. Então assim, ele vai detalhando cada um desses. Tá? Então ele vai falar de Criciúma, lá em Santa Catarina, que são do carvão. Ele vai falar dos impactos também da indústria madeireira, né? Aqui ele cita um exemplo de paisagem de exceção, né, que indica climas do passado. Então ele fala, mas como numa área cristalina você tem uma estrutura sedimentar? Então ele faz essa análise, né, citando aí Vila Velha, no Paraná, uma região que virou um parque, se não me engano, acho que é parque, né? Parque. E ao falar de parque, ele também cita a importância da criação desses parques. Vai ser mais pro fim do livro que ele relata a importância. Eu sei que não vai ser possível, ó. Ele vai detalhando aqui, né? Aí ele vai falar das pradarias também. Aqui, infelizmente, eu vou ficar devendo o vídeo, porque é interessante você ouvir a fala de quem esteve lá, né? Como ele vai relatando. Tem o nome desses documentários, será que a gente consegue É que eu fiz a edição, tá? Eu passo, tem no YouTube. A questão que quando eu fui montando a aula, fui editando, pegando somente as falas. Mas se tiver o nome, depois Sim, eu tenho aqui, eu tenho. Daqui a pouco eu. Aqui, ó, olha só, gente, porque é poesia. Tem uma parte do Rio Grande do Sul, né? Ó, o Vale do Rio Santa Maria foi incluído, permanece embutido nas terras baixas, ou nas baixas coxilhas onduladas que flaqueiam a serra do Caverais, Carpas de Oeste das baixas que limitam o platô basáltico e em grande parte arenítico da campanha sudoeste. Aí ele fala das experiências, né? Diante da pergunta sobre qual seria a função desses minúsculos bosques, um peão que acompanha respondeu rapidamente: vizinho, não sabe? Aquelas árvores servem para defender o gado do frio, do vento ou do muito sol e calor do verão. Aí, fiquei pensando que muita gente no mundo tem menos proteção do que o gado da terra gaúcha, né? Então ele relata também a vivência, né? E é como se ele, a mão, né, o treinador brasileiro fosse a mão e ele vai detalhando as linhas, as partes de uma forma que é única dele. Tá? Eu não conheço outro pesquisador como o professor Aziz que tem essa sutileza ao tratar essa questão aqui. Né? Aqui, no concurso do Estado, 2007, um mapa clássico, né? Eles dão as afirmações e aqui a pergunta é, dão os itens, né? Aí a pergunta é, 1, 2, 3, refere-se respectivamente. Então uma dica para essas questões, gente, antes de ler isso aqui, vai aqui, primeiro. Você vai aqui, aí você já lê aqui, você já economiza tempo. Sabe aquelas dicas de concurso? De Enem, né? Então, é mais ou menos isso. A diferença aqui não é interpretação, é conceitual. Tá? Então aqui, 1, 2, 3. Então você tem aqui, 1, né? Você tem a Amazônia, 2, você tem aqui o Cerrado, e o 3, não, desculpa, gente. Exatamente. Então aqui o item 1, né? Então primeiro você tem que analisar aqui para depois vir aqui. Então primeiro, aqui planaltos variados, revestidos por bosques, diferentes densidades, lições, pradarias, missas, em galerias. Aí a gente falou de pradarias. A área ecológica típica da zona temperada cálida, úmidas, sujeitas a certas estiagens,
que ele fala de coxilhas. E aqui ele vai falar dos labirintos, terras baixas, labirintos de rios. Então tem... E aí, gente? Aí. O curso do Estado é interessante que é sempre a Unesp, né? Aí depois quando você passa pro Estado, aí você tem o exame médico, você fala, nossa, esse exame médico parece que eu vou trabalhar na NASA, né? Você tem muitas coisas assim. Eu lembro quando eu dava aula do Estado, eu tinha que fazer o exame médico e eu falei, nossa, para fechar, né, ele volta novamente a discutir os cerrados, destacando a importância de voltar à área que você estudou. Por quê? Como uma forma de fazer a própria crítica. Tá? Então ele fala que ao você estudar uma vez, em um outro momento você tem que retornar para esse lugar. Né? Ele vai sugerir aí uma reavaliação, né, dos cerrados em relação a essa questão que os domínios também sofrem grande intervenção antrópica, então ele vai abordando nesse sentido. Né? Aí ele vai falar da certa homogeneidade, né? Então essa combinação dos rios, do solo, o clima, você não vai perceber muita variedade como nas savanas. Aqui ele vai falando a questão dessa certa homogeneidade dos cerrados. Então aqui, dois momentos do livro, ele dedica uma atenção especial do cerrado. Tá? E outra questão, aqui ele ia detalhar, tá? Eu vou ficar devendo para vocês a fala do professor. E uma coisa que ele chama a atenção é os terrenos. Então ele vai falar que tanto as áreas cristalinas como as áreas sedimentares têm a mesma forma. Tá? Então ele relata um pouco dessa complexidade dessa estrutura geomorfológica aí. Uma outra questão que ele vai detalhar isso aqui. Ó. Isso aqui, grande parte do capítulo, ele vai destacando as características, né? Ele vai fazendo os transectos e analisando, né, a variação, por exemplo, aqui os enclaves, né? Aqui o leste, o noroeste, norte, oeste, das depressões no domínio do cerrado. Então, como eu falei, é incrível. É incrível. É que eu sou meio suspeito de falar, tá, gente? Às vezes eu me empolgo um pouco quando eu falo do professor. Então aqui ele vai detalhando cada uma dessas características geomorfológicas aí. Ele vai falar da questão de ter uma atenção, né, das áreas críticas e o que é necessário fazer, né? E ele propõe uma certa conciliação entre o desenvolvimento, né, e a preservação do que ele chama de patrimônio genético, né, que é um conceito muito utilizado pelo professor. Então ele fala aqui da questão da preservação dos cerradões nas áreas de nascentes, né, a preservação das vertentes, né, e dos chapadões e questão também do uso dos solos, né, principalmente das regiões de mata de galeria, gente, é mata ciliar, tá? Quando ele fala em floresta de galeria, eles estão se referindo às matas ciliares, né? E ele vai fazer também propostas para o governo. Tá? Então ele aponta também o que é necessário fazer do ponto de vista estatal. Então ele vai falar, ó, IBAMA, você tem que fazer isso, ó. Olha, determinadas agências. Então ele vai norteando e pontuando o que cada uma dessas agências devem fazer. Aqui do concurso de 2010, do Estado, sobre o Cerrado, né? Então ele vai dar um fragmento de texto. E para você. Aqui não foi a Unesp em 2010, foi a Universidade de Chagas. Então ele vai falar da característica
cerrado, né? Então, geralmente são fragmentos, citações. Acho que a maioria das obras são citações, trechos. E no caso dessa parte de geografia da natureza, da geografia física, é conceitual. Então eles vão dar o texto e para você identificar o tipo de domínio. Tá? Ou aquela questão, tem a parte cartográfica para você localizar o tipo de domínio. Ou você tem a fotografia para localizar o tipo de domínio. Tá? E por fim, ele vai falar disso aqui. O predomínio das legislações, né, os quadros de exceção, que seriam aquelas anomalias, os quadros, a importância da observação do geógrafo, que é um dos recursos que ele fala que é importante para o diagnóstico, a análise, né? E aqui também ele ia falar dessa questão. Ele vai falar da importância do estudo desse aqui, do Tansley, que é um pensador inglês sobre o conceito de ecossistema, né, dessa relação, como a geografia pode utilizar esse conceito dentro dessa relação. Então ele vai descrevendo lá como os biólogos utilizam, os conflitos que há na definição, mais ou menos aquela coisa que eu falo assim, o que é o espaço? O que é paisagem? Aí tem aqueles debates epistêmicos, né? Então aqui ele fala um pouquinho dessa discussão epistêmica do conceito de ecossistema, e aí ele vai falar de um outro pensador sobre o conceito de geossistema, geofaces, que seria como se fosse uma substituição, né? Ou seja, você fazer uma leitura geográfica dos domínios a partir do conceito de geossistema. Tá? E aí ele vai detalhando também os conflitos conceituais, os significados. E, por fim, mais uma questão. Olha só, uma questão. Só que essa aqui, gente, é aquela prova de você ganhar aumento. Aumento, que o aumento depois vira 2,5. Aí depois ele volta e fala assim, não, agora... Então, aqui ele pega o fragmento, né, para você identificar qual é o conceito, né. Então, ele fala do pensador, né, que é o conceito de geossistema. E assim escrevi. Ou eles podem colocar também um fragmento para você falar que ele quis dizer a teoria dos redutos, refúgios. E ele faz a crítica também dos patrimônios, de criar parques, né? Ele fala dessa necessidade de criar parques de preservação, né? Que seria também uma outra fala dele. E vou de pássaro para encerrar minha fala, mas não encerrando a obra do professor. Ele fala que todo grande domínio de natureza, né? Você tem o que? A área nuclear. E essa área nuclear, você tem uma variação, são os enclaves, e as faixas de transição, que vai dar o quê? A característica do mosaico, dessa diversidade da paisagem aí. E agora, depois de tudo isso, cuidado da depressão, na vista. E valeu, gente. Obrigado.